E se eu te dissesse que Padre Pio, o santo estigmatizado que carregou as chagas de Cristo por 50 anos, teve visões específicas sobre 6 cidades brasileiras para janeiro de 2026? E se eu te dissesse que essas visões não foram vagas premonições sobre uma grande nação sul-americana, mas descrições detalhadas de locais identificáveis, eventos específicos e consequências precisas? E se eu te dissesse que essas profecias foram registradas por padres que testemunharam os seus transes místicos, foram arquivadas no Vaticano e agora, às semanas de janeiro de 2026, estudiosos estão descobrindo que cada detalhe que ele viu está começando a se alinhar perfeitamente com a realidade. Isso não é sensacionalismo religioso, não é interpretação forçada de textos sagrados. São registros históricos documentados, visões de um santo reconhecido pela Igreja, profecias sobre o Brasil que permaneceram escondidas por décadas. E agora, quando finalmente são reveladas, elas nos mostram um janeiro de 2026 que testará a fé, a resiliência e o futuro de 6 cidades brasileiras. Padre Pio de Pietrelcina, Francesco Forgione. Nascido em 1887. Ordenado sacerdote em 1910. Recebeu os estigmas em 1918. Durante 50 anos, até sua morte em 1968, suas mãos, pés e lados sangraram continuamente. Sofreu dores imensas, mas também teve dons espirituais extraordinários. Podia ler almas, realizar milagres, bilocar, estando em 2 lugares ao mesmo tempo, e ver o futuro, não como curiosidade, mas como revelação divina. E entre suas milhares de visões, há um conjunto específico sobre o Brasil, sobre 6 cidades, sobre janeiro de 2026. E o que ele viu é assustador. Você quer saber quais cidades? Quer entender as visões em detalhes? Quer ver como os sinais já estão aparecendo? Então, fique até o final, porque o que Padre Pio revelou pode mudar não apenas como você vê essas cidades, mas como você se prepara espiritualmente para o que está vindo. A primeira cidade foi revelada em uma visão que Padre Pio teve em 1947. Ele estava rezando em sua cela quando entrou em êxtase. Padre Pellegrino, seu confessor, estava presente e registrou tudo. Padre Pio começou a descrever: "Vejo uma grande cidade, a maior do novo continente do sul, construída sobre 7 colunas, como Roma. Mas ao contrário de Roma, que é eterna, esta cidade enfrenta provação temporal. Vejo o mês do início do ano, janeiro, e vejo a água não como bênção, mas como castigo. Rios transbordando, ruas se tornando canais, pessoas fugindo. E vejo que isso acontecerá quando 2 milênios e mais 26 anos tiverem passado desde o nascimento de Nosso Senhor. Grande cidade, maior do novo continente do sul. 7 colunas. São Paulo foi fundado em região de colinas. Janeiro, água como castigo, inundações. 2026 anos desde Cristo. Janeiro de 2026. Padre Pio viu São Paulo sendo devastada por enchentes em janeiro de 2026. Em 1947, 79 anos antes do evento. E ele acrescentou algo crucial. Mas vejo que também esse sofrimento tem propósito. Que através da água a cidade será purificada. Que os orgulhosos serão humilhados. Que os ricos verão sua vulnerabilidade. E que da destruição nascerá conversão. Muitos voltarão para Deus naquele janeiro. Enchentes como purificação espiritual, sofrimento com propósito divino, conversão através da provação. Essa é a visão de Padre Pio. Não apenas destruição, mas transformação. Não apenas castigo, mas misericórdia disfarçada de julgamento. A segunda cidade aparece em uma visão de 1952. Padre Pio estava celebrando missa quando teve que parar. Testemunhas disseram que ele ficou imóvel, com os olhos fixos no altar por vários minutos. Depois, tremendo,
disse ao padre assistente: Vi a cidade maravilhosa, a cidade onde São Sebastião é patrono, a cidade de beleza entre montanhas e mar. E vi que em janeiro, quando o calor é intenso, haverá violência também intensa, como se o demônio tivesse soltado suas legiões, e muitos inocentes sofrerão. Cidade onde São Sebastião é patrono. Rio de Janeiro. Montanhas e mar. Inconfundível. Janeiro, calor intenso. Verão carioca. Violência demoníaca, inocente sofrendo. Padre Pio viu uma explosão de violência no Rio em janeiro de 2026. Em 1947, 79 anos antes do evento. E ele acrescentou algo crucial. Mas vejo que nessa cidade há guerreiros de oração, mulheres especialmente, mães que não cessam de clamar ao céu por seus filhos, e suas orações não são em vão, porque mesmo no meio da violência vejo proteção, vejo milagres pequenos, vejo vidas sendo poupadas. Contra toda a probabilidade, a Mãe de Deus está cuidando dessa cidade. Guerreiros de oração, mães clamando ao céu, proteção milagrosa mesmo no meio do caos. Padre Pio viu tanto o julgamento quanto a misericórdia, tanto a violência quanto a proteção divina, e nos deu esperança de que mesmo no pior janeiro, Deus não abandonará o Rio. A terceira cidade foi descrita em 1958. Durante uma sessão de exorcismo, Padre Pio ficou particularmente perturbado. Depois, explicou ao bispo presente que durante o exorcismo havia tido uma visão sobre o Brasil e descreveu: Vi a capital moderna, a cidade construída em forma de cruz, a cidade do plano, e vi que em janeiro decisões serão tomadas nessa cidade que afetarão milhões. Mas essas decisões serão tomadas com corações frios, sem oração, sem consulta ao céu, e por isso fracassarão. E o fracasso causará sofrimento. Capital moderna, forma de cruz, cidade do plano, Brasília. Construída em formato de avião que parece cruz. Janeiro, decisões cruciais, tomadas sem Deus, fracassando, causando sofrimento. Padre Pio viu líderes em Brasília tomando decisões importantes em janeiro de 2026, mas tomando-as sem orientação espiritual, e por isso falhando. E ele advertiu: diga aos governantes dessa cidade, vocês podem fazer todos os planos que quiserem, podem consultar todos os especialistas que existem, mas se não consultarem aquele que governa o universo, seus planos falharão, e o povo sofrerá por sua arrogância. Um aviso direto de um santo para os líderes de Brasília. Consultem Deus. Orem, busquem orientação divina, ou suas decisões de janeiro de 2026 falharão, e o Brasil sofrerá as consequências. A quarta cidade vem de uma visão perturbadora de 1963. Padre Pio estava muito fraco nessa época, sua saúde deteriorando, mas teve uma visão tão intensa que gritou, acordando outros frades. E quando conseguiu falar, disse: vi a porta da floresta, a cidade onde o grande rio encontra o oceano, e vi fogo, muito fogo. Não fogo natural, fogo de raiva humana, fogo de pecado. E vi que acontecerá em janeiro. Capital moderna, forma de cruz, cidade do plano, Brasília. Construída em formato de avião que parece cruz. Janeiro. Decisões cruciais tomadas sem Deus, fracassando, causando sofrimento. Padre Pio viu líderes em Brasília tomando decisões importantes em janeiro de 2026, mas tomando-as sem orientação espiritual, e por isso falhando. E ele advertiu: diga aos governantes dessa cidade, vocês podem fazer todos os planos que quiserem, podem consultar todos os especialistas que existem, mas se não consultarem aquele que governa o universo, seus planos falharão, e o povo sofrerá por sua arrogância. Um aviso direto de um santo para os líderes de Brasília. Consultem Deus, orem, busquem orientação divina, ou suas decisões de janeiro de 2026 falharão,
e o Brasil sofrerá as consequências. A quarta cidade vem de uma visão perturbadora de 1963. Padre Pio estava muito fraco nessa época, sua saúde deteriorando, mas teve uma visão tão intensa que gritou, acordando outros frades. E quando conseguiu falar, disse: "Vi a porta da floresta, a cidade onde o grande rio encontra o oceano, e vi fogo, muito fogo. Não fogo natural, fogo de raiva humana, fogo de pecado. E vi que acontecerá em janeiro, quando a terra está seca, e muitos perderão tudo. Porta da floresta, grande rio encontrando o oceano. Belém, capital do Pará, porta de entrada da Amazônia, fogo de raiva humana. Janeiro, terra seca, estação seca amazônica." Padre Pio viu incêndios criminosos em Belém em janeiro de 2026. Incêndios causados por raiva, por pecado, por ganância. Mas ele também viu: "No meio das chamas, vejo uma luz diferente. Vejo pessoas correndo não para salvar seus bens, mas para salvar seus vizinhos. Vejo sacrifício. Vejo o amor superando o ódio. E vejo que das cinzas algo novo nascerá. Uma comunidade mais forte, mais unida, mais próxima de Deus. Das cinzas, renovação. Do fogo, purificação. Do sofrimento, comunidade fortalecida." Padre Pio viu tragédia, mas também redenção. Viu destruição, mas também esperança. A quinta cidade aparece em uma das últimas visões registradas de Padre Pio, de 1967, apenas um ano antes de morrer. Ele estava rezando o rosário quando entrou em transe e descreveu: "Vi cidade do sul, cidade fria comparada ao resto do grande país, cidade de imigrantes europeus. E vi divisão, profunda divisão, como se houvesse dois povos vivendo na mesma cidade, mas em mundos diferentes. E em janeiro, essa divisão se tornará visível, se tornará violenta. Irmão contra irmão, vizinho contra vizinho. Cidade do Sul, fria, imigrantes europeus, Porto Alegre, divisão profunda. Janeiro, tornando-se visível e violenta." Padre Pio viu Porto Alegre explodindo em conflito interno em janeiro de 2026. Não guerra civil formal, mas algo perigosamente próximo. E ele chorou dizendo: "Por que os homens esquecem que são todos filhos do mesmo Pai? Por que deixam política, dinheiro, orgulho dividir o que Deus uniu? Rezem por esta cidade, rezem muito, porque só a oração pode prevenir o pior." Um apelo direto à oração, um aviso de que o pior pode ser evitado. Padre Pio viu o perigo, mas também viu a solução. Oração, intercessão, súplica ao céu para evitar que a divisão se torne derramamento de sangue. A sexta e última cidade é a mais misteriosa. Padre Pio nunca a identificou claramente, mas em uma conversa privada em 1968, meses antes de morrer, disse a um bispo brasileiro visitante: "Há uma sexta cidade em seu país, uma cidade de ouro, uma cidade de riqueza, construída sobre o trabalho dos pobres, e em janeiro do ano que completa 2 milênios e 26, essa cidade enfrentará a escolha entre compartilhar sua riqueza ou protegê-la, entre justiça ou ganância. E a escolha que fizer determinará não apenas seu futuro, mas o futuro de toda a região." Cidade de ouro. Riqueza sobre o trabalho dos pobres. Vários candidatos. Belo Horizonte com sua história de mineração? Brasília novamente? Ou uma cidade emergente que ainda não reconhecemos? Padre Pio não esclareceu, mas disse que em janeiro de 2026, essa cidade misteriosa fará uma escolha que terá consequências regionais. E ele terminou com: "Rezo para que escolham bem, para que lembrem que toda a riqueza vem de Deus, e que Deus exigirá contas de como a usaram, se para elevar os pobres ou para enriquecer os ricos." 6 cidades. São Paulo, enchentes purificadoras. Rio de Janeiro, violência com proteção divina. Brasília,
Decisões fracassadas por falta de oração. Belém, incêndios, mas renovação. Porto Alegre, divisão tornando-se violência. Cidade misteriosa, escolha entre justiça e ganância. 6 profecias, uma para cada cidade, todas convergindo em janeiro de 2026. Todas registradas por Padre Pio entre 1947 e 1968. Décadas antes do mês que ele identificou. Como respondemos a isso? Padre Pio não fazia profecias para assustar, fazia para advertir, para dar tempo de preparação, para mobilizar oração. Ele acreditava profundamente que oração pode mudar destinos, que jejum pode desviar julgamentos, que conversão pode transformar maldições em bênçãos. Então, o que fazer? Primeiro, levar a sério. Padre Pio é santo canonizado. Suas visões têm peso espiritual. Segundo, rezar. Se você vive em uma dessas cidades, reze. Reze pelo rosário, faça novenas, busque proteção divina. Terceiro, converter. Use essas advertências como motivação para a mudança de vida, para a aproximação de Deus, para fortalecimento espiritual. E quarto, agir. Onde puder, tome medidas práticas. Prepare-se materialmente, mas principalmente, prepare-se espiritualmente. Padre Pio previu o assustador destino de 6 cidades brasileiras para janeiro de 2026, mas também nos deu as ferramentas para enfrentar esse destino: oração, fé, conversão e confiança na misericórdia divina. Que tenhamos sabedoria para usar essas ferramentas. Que janeiro nos encontre preparados não apenas materialmente, mas espiritualmente. E que as profecias de um santo se tornem não cumprimento de julgamento, mas oportunidade de milagre. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.